Tocantins, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Olá! Você sabia que é muito importante fazer boas escolhas para manter a saúde mental? Esse é o tema do programa de hoje. Vem comigo! Olá, muito bom dia! É uma alegria estar com você, um prazer poder entrar na sua casa nesse primeiro programa. Vem comigo aqui na TV Norte Tocantins SBT. Eu sou Jaqueline Stefano, sou formada em jornalismo, trabalhei como apresentadora já há muitos anos e cheguei recentemente aqui no Tocantins. Tive essa grata surpresa da parte de Deus de conseguir mudar a minha história nos últimos tempos, através de uma oportunidade de trabalho que o meu marido teve, resolvi vir para cá com a minha família, eu, meu marido e meu filho. Estamos agora vivendo coisas lindas da parte de Deus. E que alegria foi poder me deparar com essa surpresa também de realizar o sonho e agora trabalhar nessa casa com a qual eu conto para vocês, viu? Eu sempre sonhei, estou muito feliz e te espero agora de segunda a sexta-feira aqui no programa Vem Comigo para falarmos sobre vários assuntos importantes. Nós vamos receber aqui médicos, psicólogos, advogados. Eu quero falar com você sobre bem-estar, saúde, empreendedorismo, com certeza muitos assuntos importantes. Inclusive, eu espero a sua sugestão e a sua participação no meu Instagram, que é @jaquestefano. Por ali, você vai poder acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha preparação para a gravação dos programas e vai poder interagir enviando pra gente a sugestão do tema, o assunto que você quer ver abordado aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h25 da manhã. Sei que muita gente que está acompanhando agora o programa está se preparando para ir para o trabalho, está arrumando as crianças para irem para a escola. Então vai tomando seu café enquanto você assiste o programa, porque como eu falei, todos os dias vamos ter temas muito importantes. A gente escolheu, durante toda essa semana, trazer temas que tenham algum tipo de ligação com saúde mental e hoje vai ser assim. Antes de começar o programa, todos os dias eu quero trazer para você uma meditação e eu quero começar com uma palavra que falou muito ao meu coração. Quando Deus começou a mostrar que algo iria mudar na minha vida, eu tive que entender o que Deus falou para Josué. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, não te mandei eu, não te espantes, nem te pasmes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando Deus colocar situações, desafios diante de você, mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja medo, não fique espantado. Lembre-se que quando o Senhor nos envia, Ele está conosco. E a lição e o recado que Deus me deu e que eu quero deixar hoje para você de meditação nessa manhã é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Essa passagem está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, mas vale a pena depois você ler todo o capítulo 1 para que Deus fale mais ao seu coração. No programa de hoje, como eu falei, a gente entende sobre saúde mental e vamos compreender quais são as escolhas que podem transformar essa área da nossa vida com o doutor Matheus Eide, que é psicólogo clínico e conversa hoje com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer te receber aqui na nossa estreia, viu? Eu fico muito feliz de vir aqui, de dar essa palavra com relação à saúde mental, que é tão importante nos dias de hoje, né? E aí, doutor, acho que é exatamente por aí que eu quero começar, falando sobre a importância da saúde mental, porque se a gente volta alguns anos, as pessoas falavam que ansiedade era frescura, que quando a pessoa estava com o coração palpitando, às vezes ia para o médico, fazia os exames, não tinha diagnóstico, as pessoas não sabiam nem o que fazer, não sabiam para quem encaminhar, não entendiam a importância, às vezes até eram medicadas, mas não entendiam a importância de um acompanhamento. Hoje, o assunto saúde mental evoluiu, né? Demais da conta. E hoje a gente vive um legado resultante do que aconteceu a nível mundial, que foi a pandemia. Então, o que o pessoal fala da última onda, vamos preparar para a última onda, que é o adoecimento mental, estamos sofrendo ainda sobre o reflexo do que foi a pandemia. Então, toda essa sobrecarga,
um comportamento ansioso, o estresse elevado, sobrecarga, tudo isso influencia. E doutor, algo que a gente tem visto também nos últimos tempos, acho que a pandemia ligou isso também ao medo, mas o nosso país ele já liderava alguns rankings, quando a gente fala, por exemplo, em ansiedade. A pandemia agravou isso? Demais da conta. Quando a gente coloca um contexto em que as pessoas tiveram que ficar isoladas, muitas pessoas que tinham uma vida muito ativa de trabalho, de correria, agora se viram na necessidade de se isolar, de se trancar. Muitas pessoas perderam seus empregos, outras pessoas perderam familiares, pessoas muito próximas. E isso impactou tremendamente a saúde mental da população, não só brasileira, mas de nível mundial, mas o brasileiro principalmente, que culturalmente o brasileiro é muito caloroso, é de festa, é de juntar, de aproximar, e quantas pessoas se viram na necessidade mesmo de se isolar por conta de uma necessidade de saúde, né? Então, essa era uma coisa muito, muito séria, né? Doutor, eu quero focar mais nos adultos, mas eu não posso deixar de falar das crianças, que agora começam a apresentar até problemas na aprendizagem, e eu tenho visto médicos e psicólogos falarem que isso é resultado de, abre aspas, crianças da pandemia, fecha aspas. De fato, essas crianças que foram privadas, existem crianças que nasceram em meio à pandemia, e daí imagina o cuidado dos pais, ou que tinham ali 1, 2 aninhos, deixaram de ir para a escola, adiaram o momento de ir para a escola, ou foram retirados. Aconteceu uma coisa muito importante, que foi afastar essas crianças dos avós por um bom período de tempo, porque no começo, eu não sei se vocês se lembram, mas no começo da pandemia, tinha uma história de que as crianças poderiam transmitir para os idosos, e aí a gente ficou com muito medo, isolamos as crianças. Fora o resultado que daqui a pouco a gente vai falar para os adultos, as crianças também foram impactadas, não foram? Completamente. Eu não vou colocar um exemplo muito distante, não. A minha filha nasceu na pandemia, ela é uma filha da pandemia. Ela nasceu no dia 20 de setembro, no meio da pandemia, daquele caos, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí, fora a gestação durante todo o período da pandemia. E quando ela nasceu, a minha sogra pegou Covid. Uau! Aí, 2 dias depois, eu peguei Covid. Aí eu me vi tendo que me isolar. A sua esposa teve que dar conta, isolada com o neném? Isolada, sozinha, durante 14 dias. Pensando, e aí fico pensando nessas mulheres também. Eu tenho algumas amigas que tiveram um bebê na pandemia, e eu me lembro na época que em abril, se eu não me engano, as coisas começaram a fechar, ficar mais apertadas, e a gente pensava, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e as coisas não voltavam ao normal, e os hospitais entupidos. Imagina esse processo para toda a família, né? Então, como o pai se sentiu, como essa mãe se sentiu e como foi para essa criança, porque elas são esponjas, né? Sim, e eu coloquei um exemplo de um recém-nascido, mas muitos outros pais, amigos que estavam num contexto de crianças maiores falavam assim: Matheus, simplesmente eu não sei o que fazer mais com o meu filho, porque ele quer brincar, mas ele não pode sair. A gente tinha um hábito de levar para ver os primos, os avós e tudo, só que eu tenho medo de levar lá. Muitas e muitas vezes a gente se deparou com um cenário em que o familiar ia na porta da casa do outro familiar, colocava a comida no chão, Isso. no pé da porta ali da pessoa, e ia embora, dava um tchau distante, aí os filhos Eu choravam. me lembro que no Dia das Mães, a gente passou na casa da minha mãe, minha avó morava com ela, a gente deixou, acho que o presente, as flores, na porta, aí a gente passou na casa da minha sogra, também deixou na porta, ainda falando, passa álcool e tudo antes de pegar. Que situação que a gente viveu, né? Terrível, terrível. E isso não tem qual o resultado maior disso daí? Naquela época, aquela preocupação maior era até de se manter mesmo, né? De ter que ir trabalhar, questões básicas. Agora a gente pega um resultado, como resultado disso daí, justamente essa sobrecarga, um contexto de ansiedade generalizada. Hoje eu costumo dizer que 90% do público que eu recebo na minha clínica são pessoas ansiosas, são pessoas que estão sobrecarga enorme. Aí entra burnout, entra outras áreas aí também que dá para fazer um programa inteiro sobre cada uma dessas situações, sobre cada uma dessas situações, e que hoje a população está realmente adoecida. Doutor, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente pode ir escolhendo alguns desses assuntos para mergulhar neles e desmembrar,
Por quê? Como a gente falou agora das crianças, eu quero só para finalizar, porque eu quero falar de todas as idades e me concentrar mais nos adultos, depois a gente pode fazer programas específicos. Quais os sinais que os pais precisam estar atentos para entender que essa criança talvez precise de um suporte maior? É importante perceber que a criança ela precisa ser criança. Hoje também tem uma onda muito grande de tudo que é comportamento que foge daquele padrão, a criança está adoecida, ela tem algum transtorno, algum diagnóstico. Não, calma lá, a criança ela precisa ser criança. Tem déficit de atenção, é hiperativo, até a gente que é adulto agora, todo mundo diagnostica. É que você não foi diagnosticado na infância, mas tem TDAH, calma, né? Calma lá, vamos por partes. A criança ela precisa ser criança, ela precisa brincar, ela precisa se alimentar bem, ela precisa se movimentar. Lógico que a gente tem que observar muitos comportamentos que excedem aquela normalidade, né? Então a gente tem que ter também, vamos falar assim, observar, foi excelente esse parâmetro que você fez com a pandemia, porque a criança da pandemia a gente não pode colocar na mesma prateleira que a criança de hoje, porque a criança da pandemia a gente estava num contexto de isolamento, realmente não tinha o que fazer, a criança tinha que ficar ali, ela não poderia sair, ela não poderia interagir, hoje não. Hoje ela está com a possibilidade de interagir, de buscar esse movimento, de buscar interação com outras crianças, então é normal, né? Então observar os excessos, né? Com certeza. Aí vai depender muito de outros comportamentos que, dependendo do contexto, vamos colocar no contexto escolar, né, que é onde consegue fazer essa identificação melhor, acaba que pode ser que encaminhe para um diagnóstico futuro, né? Mas é sempre bom, num comportamento que seja muito diferente da criança, levar para um profissional para ele avaliar direitinho, não... pelo amor de Deus, pessoal. Não é taxar que a criança tem uma doença, não é isso, porque né? a criança está pulando muito no sofá, não, agora eu acho que ela tem TDAH. Não, ela está fazendo comportamentos repetitivos, ela tem isso ou tem aquilo. Calma, gente. Na dúvida, depois de você verificar, muito fácil. Não, realmente agora eu vou levar num profissional para verificar o que essa criança tem. E cuidado com diagnósticos precoces, Justamente. porque não se faz um diagnóstico nem adulto, muito menos em criança, de maneira tão breve, né, doutor? Que às vezes as pessoas estão dando ali pitaco. E aí uma coisa interessante, eu brinco que é o meme da mãe. Quando a criança está correndo, pulando, meu filho tem 7 anos, né? Pendurando no lustre e girando, se deixar, a gente fica um pouco enlouquecida. Mas quando a criança está doente, está amuada, aí é que a gente fala, meu Deus, eu preferia que estivesse pulando, correndo. Por quê? Porque o natural da criança tem que ser esse, né, doutor? Não, com certeza. A criança é movimento, é que nem eu falei para vocês, é movimento. Quando a criança adoece, meu Deus, a sensação é a pior sensação do mundo. Hoje eu tô com 2 lá em casa, um de 4 e agora de 4 meses e a de 4 anos. Ah, tá com 1 ano e meio agora, parabéns. Então, quando a gente tá assim, a criança, essa semana, tá período de mudança de clima, a gente sabe. Vai resfriar, vai ficar assim meio nariz entupido e tudo, aí já verifica assim, não, vamos cuidar, porque quando a criança tá doente, parece que todo dia nossa bagunça, a gente não dá nem vontade de trabalhar. Não, a gente fica triste, chocando, né? É verdade. Olha, a gente está falando das crianças, eu quero no próximo bloco me dedicar muito aos adultos, mas eu não posso deixar de falar sobre o que está acontecendo com os nossos adolescentes e jovens adultos. A gente até aumentou o que a gente considera adolescente nos últimos anos, né? Doutor, a gente tem visto pessoas, adultos e esses adolescentes e jovens adultos com muita dificuldade com a frustração, uma intolerância muito grande ao não, à frustração. A gente não pode abrir aqui alguns tópicos, mas eu acho importante falar. Participando de desafios na internet, não entendendo o que estão fazendo contra a própria vida, às vezes até se machucando. Fala um pouco sobre o que está acontecendo com essa geração de jovens. Tem um outro fato muito importante que aconteceu entre gerações, a nossa geração com essa geração atual, que se chama acesso muito facilitado às informações, à tecnologia. Não quer dizer que a frustração hoje é diferente da frustração da nossa geração passada. Verdade. Não. Mas o acesso a lidar com essa frustração é o X da questão. Quer dizer, eles têm tudo num clique e eles querem que a vida inteira seja num clique. Isso não vai acontecer, né, doutor? Eu me lembro das minhas frustrações quando adolescente, que eu queria resolver muitas coisas e assim... Não tinha, a opção era ouvir uma música triste, eu ficar trancado no quarto. Eu me lembro quando meu pai não me deixava andar de bicicleta na rua, eu fazia o quê? Eu ficava emburrada no quarto, era isso aí mesmo que tinha que fazer, né? Às vezes eu escrevia no diário, eu peguei outro dia um diário meu de quando eu era criança. Hoje o meu dia foi horrível, não pude andar de bicicleta na rua.
E ali a gente já descarregava e já era isso, né? Sim. Hoje não, hoje a gente tem, os adolescentes hoje, a nossa juventude tem um acesso muito facilitado a essas redes sociais, e aí é um local que tem diversas informações boas, ruins, e muitas pessoas mal intencionadas. Aí eu faço um reforço aqui para os pais terem essa proximidade com seus filhos, principalmente nesse contexto de adolescente, porque essa acessibilidade a esse conteúdo que às vezes é muito tóxico, problemático, prejudicial, acaba gerando uma consequência muito grande para aquelas frustrações que eram as mesmas que a nossa, só que eles têm um acesso hoje muito mais facilitado e isso pode ser um perigo muito grande. Doutor, eu vou para o intervalo, quero te convidar para que a gente marque bate-papos para falar especificamente sobre jovens e sobre crianças, porque eu acho que rende muito. No próximo bloco eu quero me dedicar a entender quais podem ser as principais escolhas que vão transformar a nossa saúde mental. O senhor me conta daqui a pouquinho. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, não saia daí. Meu nome é Patrícia, sou de Ibiraci, Minas Gerais. Eu compro a Telecena há 2 anos e sempre acreditando que uma hora a sorte ia bater na minha porta. Eu comecei a comprar todo mês e acreditando que uma hora daria certo. E esse dia chegou, foi hoje. Número 2. É a 2, roda 2. Roda. Tô com medo, mas é uma roda! Eu participei do painel do X e ganhei 180 mil reais. Eu ganhei viagem, uma moto e a Fiat Toro. Até agora a ficha ainda não caiu, que eu tive no programa com ela, que eu participei, que eu ganhei. Gente, pra quem não acredita na Telecena, eu sou a prova. O primeiro passo é você comprar a Telecena e acreditar, porque uma hora dá certo. Eu acreditei e ganhei com a Telecena. O próximo pode ser você. Se uma criança pedir ajuda, ouça, acolha, denuncie. Se você é um parente, use o poder da escuta para validar a fala da criança sem julgamentos. Se você é professor, fique atento a mudanças de comportamentos. Saber ouvir para saber proteger. Ouça, acolha, denuncie. Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Você sabia que até 6% do seu imposto de renda devido pode ajudar crianças, adolescentes e idosos? Basta destinar 3% do valor para o Fundo Municipal do Idoso e outros 3% para o Fundo da Infância e da Adolescência. E todo o valor volta para você na restituição, com juros e correção monetária. Baixe o programa da Receita Federal, clique na opção Doações. Tudo isso é fiscalizado pelo Ministério Público do Tocantins. O Vem Comigo está de volta e agora vamos nos encontrar todas as manhãs por aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h25, com assuntos muito importantes, relevantes ao nosso dia a dia, e eu convido você a participar, sempre interagindo, deixando as suas sugestões de temas lá no meu Instagram, tá? Que é o @JaqueStefano. Eu espero a sua participação porque esse programa é preparado especialmente para você. Muito bom dia para quem ligou a TV agora, tá aí se preparando para sair para o trabalho. A gente está falando sobre assunto importante hoje, que é saúde mental. Assunto importante para todo mundo. Eu estou conversando com o doutor Matheus Eide, que é psicólogo clínico, está esclarecendo as nossas dúvidas sobre saúde mental e fala agora para nós, nesse bloco, sobre quais podem ser as principais escolhas que irão transformar a nossa saúde mental. Doutor, tem alguns tópicos que o senhor poderia ressaltar como importantes para a nossa saúde mental? Ah, com certeza. Para a gente esclarecer bastante sobre a importância da saúde mental, a gente tem que entender que são fatores que geram proteção e que geram riscos. Hoje, fatores de riscos para a saúde mental hoje é justamente a sobrecarga no trabalho, o que a gente falou agora há pouco sobre o acesso às redes sociais de forma excessiva para adolescente, mas para adulto principalmente, né? Aquela coisa do Instagram, que a pessoa fica ali no Instagram e fica. Então aquela coisa contamina também a gente, né? E gera essa sobrecarga na saúde mental. O excesso de trabalho. Hoje as pessoas, boa parte das pessoas não podem ter um vínculo, mas tem que ter 2, 3. E isso daí gera uma sobrecarga também no trabalho. Então todos esses elementos interferem diretamente e indiretamente no equilíbrio da saúde mental dessa pessoa. E aí, doutor, uma situação importante, né? O senhor falou sobre, eu quero destrinchar esses tópicos que o senhor falou. Uhum. Muitas vezes, quando eu vim aqui para o Tocantins, eu já senti uma melhora muito grande aqui em Palmas com relação à qualidade de vida e trabalho, porque parece que há um pouco mais de respeito. Em São Paulo, de onde eu vim, as pessoas trabalham 24 horas sem parar. Mas ainda assim, eu sei que tem muita gente que, dependendo da profissão, é aquele considerado workaholic. Ele é viciado em trabalho, ele está sempre conectado. As redes sociais fazem isso, né? O expediente acabou, mas você está ali respondendo uma mensagem, resolvendo alguma coisa. Essa sobrecarga pode levar a patologias? Com certeza, com certeza. Eu já recebi muitos pacientes nesse contexto de sobrecarga enorme por conta do acúmulo de trabalho. Às vezes a função do trabalho nem é tão complexa, mas é isso que acontece, leva o trabalho para casa. Isso é extremamente adoecedor. Já teve momentos em sete terapêutica que eu falei assim, sua atividade para essa semana é você desligar o seu celular durante o sábado e domingo. Desligar. Já pensou se ele te dá essa tarefinha aí pra mim e pra você? Meu Deus! Chegou tal horário, 8 horas da noite, silencioso. Mas é silencioso geral, não é silencioso só para o trabalho, não. Mas também para o Instagram, para as outras coisas também. Eu costumo dizer, é o detox tecnológico. É você ter um momento de ficar livre das redes sociais, do celular, naquela ferramenta, muitas vezes é a ferramenta de trabalho das pessoas. Hoje a tecnologia deu essa facilidade também. É outro legado importantíssimo da pandemia, que a tecnologia nos permitiu também gerar renda, mas ela não pode ser adoecedora. Doutor, e aí eu já quero emendar com uma pergunta que é sobre o home office, que pareceu ser muito benéfico. Eu sei que muitas empresas já pararam com isso todos os dias, já querem que as pessoas estejam interagindo fisicamente. O home office, ele traz muito conforto. Mas, por outro lado, justamente por a pessoa estar em casa, talvez não separando muito o que é ambiente de trabalho e o que é ambiente familiar, isso também pode contribuir para algum adoecimento mental? Também. Eu coloco como exemplo, eu gosto de colocar exemplos não muito distantes, eu coloco até alguns exemplos particulares.
no período da pandemia e depois da pandemia, lógico que outro legado foi as telemedicina, Isso, né? isso. As terapias online. Eu pegava... Muitas pessoas atendendo de maneira online, né? Sim. Toda vez que eu ia atender, até hoje eu tenho essa prática. Mesmo que se fosse em casa, eu pegava, vestia minha calça, vestia minha roupinha, colocava até o sapato, ia lá para frente do computador e fazia O atendimento o preparado, atendimento online. né? Por quê? Para criar uma rotina. E hoje as pessoas têm muita dificuldade de formar a rotina, de estabelecer a rotina. O home office é excelente, é cômodo, só que ele gera um risco muito grande para a pessoa procrastinar. Às vezes vai desenvolver alguma atividade ali, mas está em casa, não, primeiro eu vou fazer um lanchinho, não, aí escuta um barulho lá, a esposa chegou com as crianças e vai lá brincar, e aí acabou o dia. É verdade. Então a produtividade cai, as pessoas o número de pessoas que não dão certo para o home office é maior do que a gente esperava. Eu tenho visto isso. As pessoas, às vezes, não funcionam, tendo que elas mesmas organizarem os seus horários, né? Uhum. E conseguirem organizar a sua rotina ali. E aí, doutor, eu queria entender. A gente fala muito hoje sobre ansiedade, estresse, depressão. O que é que o senhor colocaria aqui para nós sobre o principal? Quais são os sintomas a que as pessoas precisam estar atentas? A cada eixo, a gente tem que observar que tem problemáticas específicas, né? Cada patologia, algum tipo de sintoma diferente, né? Isso, com certeza. A ansiedade, ela realmente é campeã. Né? Hoje tem estudos que falam que ela só perde para doenças cardiorrespiratórias no Brasil. Então, a ansiedade / depressão também, junto com a depressão, elas são campeãs. Por isso que se fala tanto em saúde mental, né? Mas, doutora, a gente está falando de quais sensações? Fala algumas para o público, de repente, poder se identificar. Sim, perfeito. Quando falamos de depressão, a gente está falando de uma tristeza profunda. Ela pode estar associada a diversas coisas que aconteceram na vida da pessoa, né? Mas um indicativo importante para verificar um quadro depressivo é quando a pessoa ela tem uma tristeza profunda, só que ela não vê razão eminente disso daí. Aquela coisa assim, nossa, você está muito triste, tal coisa, se isolou, o que está acontecendo? Não sei, eu só estou triste. E aí vem o que a gente fala de pensamentos ruins, que podem surgir outros tipos de pensamentos que são cascatas, né? Até chegar num contexto em que vem uma ideação suicida, automutilação, que seria a violência autoprovocada. Então, são comportamentos já mais graves, são comportamentos graves que são indicativos que a pessoa está com depressão, né? Doutor, se a porta de entrada for o psiquiatra, ele provavelmente vai indicar também para o psicólogo, e se o contrário, a pessoa procurou primeiro o psicólogo, em alguns casos vai ser necessário encaminhar para o psiquiatra, pensando em consideração que o psiquiatra vai ser aquele médico que vai poder até indicar um medicamento se for necessário? Perfeito, existe sim. E a importância, hoje os profissionais, tanto da psiquiatria e psicologia, têm se comunicado bastante, não está um distanciamento que se havia muitos anos atrás, né? Hoje, o mesmo paciente consegue ter esses dois profissionais se conversando até, né? Perfeito. Muitos dos encaminhamentos que ocorrem hoje entre um e outros já é esse diálogo, essa troca, né? E é importantíssimo. Porque dificilmente a gente vai encontrar hoje um psiquiatra que ele não vai fazer uma indicação para psicoterapia, ou um psicólogo, claro, dependendo do contexto de gravidade do paciente, não vai fazer um encaminhamento para um psiquiatra, né? Porque tem alguns comportamentos que fogem, o estado daqueles comportamentos já estão num contexto tão grave que é preciso fazer uma introdução, uma administração medicamentosa para equilibrar um pouco a vida da pessoa para ela começar a ter evolução do set terapêutico. Então, há essa troca, sim, entre profissionais e é importantíssimo. Doutora, ainda há preconceito? De repente, na hora que o psicólogo fala, olha, talvez você precise de medicamento, vou me encaminhar para um psiquiatra, ou até o contrário, a pessoa que chega porque foi encaminhada por um psiquiatra e acha um absurdo alguém falar que ela precisa de um psicólogo, ainda existe esse preconceito? Existe sim. Lógico que isso tem que ser muito bem trabalhado, o profissional tem que ter expertise para poder dialogar bem com o paciente, ser transparente realmente na questão que é mais grave ou que não é tão grave. A gente, como profissional da psicologia, lógico que a gente não quer que a pessoa
entra num contexto de medicamentoso, né? Porque a gente tem que colocar sempre na cabeça. Se colocou, se caminhou para isso, para esse contexto medicamentoso, é porque algo está bastante grave, que precisa de um auxílio. A medicação, ela vem para auxiliar. Ela vem para auxiliar, para a gente equilibrar a nossa vida e falar assim, agora eu tenho noção de compreender o que está acontecendo para eu poder evoluir no setor terapêutico ou em outras atividades também que auxiliam, né? Perfeito, doutor. Agora, vamos entender como que pode ser essa abordagem. A pessoa, obviamente, não sabe o diagnóstico, mas ela está com algumas sensações. Então, aquela dificuldade de sair de casa, o medo, ou já foi parar no médico, num cardiologista, porque sentiu o coração disparado, aquelas sensações que você já deve ter ouvido falar. E aí, ela chegou diante do psicólogo. Como que funciona esse tratamento? Quantas consultas, quantas vezes por semana, vai ter ou não vai ter cura, que é o que muitas pessoas querem saber. É considerado doença ou não quando a gente fala de ansiedade, depressão, estresse? Explica pra gente. Perfeita essa pergunta. Que é geralmente a pergunta que a gente recebe dos nossos pacientes. Doutor, e aí? Eu tenho isso mesmo? Mas e agora? Não, mas o ansioso, ele já tá desesperado pra saber o que ele tem e se vai ter cura, né? Ele vai falar assim, e aí? Eu posso sair daqui limpo? Quando? Tá resolvido hoje, né? Pessoal, o ideal é a gente, com certeza, primeiro respeitar o nosso processo, né? A gente entender que para cada um que chega lá no setor terapêutico tem um processo diferente, uma evolução diferente. E outra coisa muito importante também que a gente tem que ressaltar é que, além de qualquer psicopatologia, a gente tem comportamentos. Então, quando eu estou falando, às vezes, de uma pessoa ela é extremamente ansiosa, mas qual o comportamento que está envolvendo aquele que julga ser o ansioso? É procrastinar? Às vezes é desorganização no contexto de trabalho ou em casa? Às vezes é excesso de trabalho que me faz ficar assim. Tá vendo que são vários elementos? A pessoa está colocando um contexto de depressão, mas qual outros comportamentos que está em torno disso, daquele contexto como um todo? A pessoa tem um TDAH, Matheus, chegou com laudo, tem um TDAH e tudo. E agora? O que é mais importante do que a expressão, a psicopatologia? São os comportamentos. Perfeito. Então, a gente explora isso dentro Porque às vezes um adulto já até aprendeu a lidar com isso, nem sabe, diagnosticou depois de adulto, mas ele vai trazer alguma causa que é o que mais o incomoda, por exemplo, e aquilo vai ser tratado, né? Perfeito. É bom até colocar nesse sentido, porque quando a gente fala de tristeza, quando a gente fala de alegria, quando a gente fala de medo, ansiedade, são elementos que são extremamente essenciais para o ser humano. A gente precisa ter essas sensações, né? Precisa dessas reações. O problema é quando elas são disfuncionais, quando elas geram prejuízo para o nosso comportamento. Eu posso pensar, então, doutor, que quando de alguma maneira está me paralisando, já tem um sinal de alerta grande aí, tem que procurar ajuda, né? Perfeito, esse é o sinal de alerta, né? Viu que aquele comportamento... eu fiquei triste pelo falecimento de um ente querido. É depressão? Não. Você tem que ficar triste, você está vivenciando o luto. Não, mas aí já está passando de um tempo, eu já estou sem alimentar já tem muito tempo, eu não consigo mais sair de casa, isso está me paralisando, eu não quero mais trabalhar. Opa, tá vendo? São comportamentos que momentaneamente são importantes. Mas aí, de repente, ultrapassou o que se esperava. Ultrapassou o que se esperava. E isso vale para pessoas que estão passando por isso e para as pessoas que não estão passando, tá? Porque a gente, como dever também de proximidade, de humanidade, a gente tem que observar como está o contexto de saúde mental do próximo. Doutor, eu tenho só um minutinho, eu tenho que encerrar, mas eu queria encerrar justamente te falando sobre algo que eu acho que a gente começa a falar recentemente, que é sobre prevenção na saúde mental. Porque, pelo bate-papo que a gente levou aqui, deu para perceber que a gente ainda tem o hábito de só procurar ajuda, ainda mais do psicólogo, quando um problema já está instaurado. Mas é importante para o autoconhecimento, para a prevenção, procurar ajuda até sem ter nenhuma queixa específica? Perfeito. Você não vai no dentista só quando tem dor de dente. É verdade. Né? Por que a gente só vai no psicólogo quando está em crise, quando está... Ginecologista para as mulheres é a mesma coisa, a gente costuma ir todo ano, ou de 6 em 6 meses, depois de uma certa idade, né? Perfeito. Então a gente tem que procurar, assim, não somente quando está mal, né? Mas para justamente ter essa manutenção da sua saúde mental. Porque eu costumo dizer que todo mundo é passível de entrar num contexto de adoecimento mental. Basta estar vivo.
procure ajuda, viu? Doutor Matheus, muito obrigada por estar eu aqui na nossa agradeço. estreia. Amei nosso bate-papo. Te convido para voltar muitas vezes. Eu vou passar, posso passar esse telefone que o senhor me passou, né? Para quem quiser entrar em contato, que é o 639-8156-1829. Tá passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada e volte sempre, viu, doutor? Obrigado. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. E eu espero você comigo aqui amanhã, às 6h25 da manhã. Avisa as pessoas que você conhece que o nosso programa estreou e que eu tô esperando por você, tá? Tchau, tchau! TV Norte, SBT Tocantins, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Forte abraço e até lá.